Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No último vídeo que eu fiz sobre fundos imobiliários, vocês deixaram lá nos comentários, pedindo para que eu fizesse um vídeo explicando sobre como é o passo a passo para escolher um bom FII. Então eu separei aqui algumas métricas que são importantes para você avaliar no momento da sua escolha e vou mostrar para vocês passo a passo nesse vídeo. Então, pessoal, essa é uma modalidade que está crescendo muito, investimento em fundo imobiliário, por dois motivos. Primeiro, porque a taxa Selic caiu, então investimentos em renda fixa se tornou menos interessante. E outro motivo é porque imóvel, é uma paixão do brasileiro, então muitas pessoas que já investiram em imóveis físicos encontraram essa oportunidade de permanecer investindo em imóvel, só que de uma maneira mais fácil, que é através dos fundos imobiliários, que são cotas, negociadas em bolsa. Então, resumindo, se você ainda não assistiu o vídeo sobre fundos imobiliários, em que eu explico detalhadamente sobre esse ativo, eu vou deixar o vídeo aqui em cima para você assistir depois. O primeiro ponto que você precisa definir quando você escolhe um fundo imobiliário é o objetivo. Qual o seu objetivo para investir em fundo imobiliário? Porque existem duas maneiras de você ganhar com fundo imobiliário, que é por meio dos aluguéis, que são os dividendos, pagos mensalmente pelo fundo, e através da valorização da cota. Então, existem fundos que têm uma constância em pagamento de aluguéis. Então, se esse é o seu objetivo, ter um aluguel todo mês, um dinheirinho pingando lá todo mês, então você tem que optar por fundos que têm esse histórico de pagamento de dividendos. Se o seu objetivo é investir em um FII que se valorize no longo prazo, se tem uma projeção de valorização, você já vai optar por fundos imobiliários que têm essa tendência. Talvez ele não te pague um aluguel mensal constante, mas você entendendo que ele tem uma projeção de valorização, você provavelmente vai optar por esse. Então é importante definir o objetivo em primeiro lugar. O segundo ponto que é importante avaliar antes de você escolher um fundo imobiliário são as métricas, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Vou compartilhar a tela do meu computador para mostrar o site que eu utilizo para fazer essa avaliação. Então é importante, um ponto importante, não basta olhar apenas uma métrica, tem que avaliar o máximo de métrica possível, porque uma métrica pode estar dizendo que aquele fundo é vantajoso, enquanto outros detalhes mostram que não é tão vantajoso assim. Então, avaliem o conjunto, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu computador. Então, pessoal, o site que eu costumo utilizar para fazer essa análise é o Funds Explorer. É um site bem completo, tem todos os fundos imobiliários que são negociados em bolsa e as características de cada um deles. Eu vou deixar o link aqui do site na descrição desse vídeo, caso vocês tenham interesse de acessar. Então, o fundo imobiliário que a gente vai analisar aqui hoje é esse aqui, o BRCR11, que é um fundo de laje corporativa, e é um dos interessantes, mais procurados hoje, que são fundos de shopping, fundos de laje corporativa ou de galpões logísticos, são os fundos mais procurados. Então eu separei esse aqui só para a gente analisar, porque eu acho que ele é bem completo, assim, a análise dele é bem completa, vai ficar mais fácil, assim, didaticamente para eu explicar para vocês. Então, assim, a primeira coisa que eu avalio, não tem uma ordem específica para isso, mas, assim, é minha avaliação particular sobre um fundo, é a taxa de vacância. Então, vindo aqui embaixo, ele te dá um gráfico dessa taxa para você avaliar a vacância do fundo. E a vacância nada mais é do que quanto desse fundo está vago, ou seja, sem inquilino, sem alguém pagando ali um aluguel que vai ser repassado, no caso, para você, que é cotista do fundo. Então, observem que a taxa de vacância desse fundo, ela foi diminuindo ao longo do tempo. Então, esse é um ponto para você analisar. Se o fundo que você escolheu tem uma taxa alta de vacância, 40%, 50% de vacância, e você observa que ao longo do tempo essa taxa não regrediu,
ou aumentou, pelo contrário, aumentou ainda mais, é um ponto de alerta aí, porque isso vai impactar nos seus rendimentos, né? Porque se você tem uma alta taxa de espaço vago dentro dos seus imóveis, isso representa menos aluguel sendo pago para os cotistas. Então, essa é uma taxa de vacância, aliás, essa é uma métrica que eu avalio na hora de escolher. Ah, tem uma base para fixar como uma taxa ideal? Vai depender, gente, vai depender de fundo para fundo. Mas assim, dentro de 10 a 15, 10 a 20% é uma taxa tolerável. Mas o importante é você analisar o histórico de vacância, para você não avaliar só algo pontual. De repente, naquele período ele está com uma taxa alta, ou naquele período que você avaliou, naquele mês que você avaliou, ele está com uma taxa baixa. E aí te dá uma falsa leitura daquele fundo. Então, o importante é você avaliar todo o histórico. Então, o segundo ponto que eu avalio é o Dividend Yield, que é o DY, né? É o quanto de rendimento você vai ter desse fundo, quanto esse fundo está te pagando, né, em relação ao que você pagou pelo fundo. Aqui o DY desse fundo é 0,44%. E da mesma maneira que eu observo o histórico de vacância do fundo, eu também gosto de observar o DY acumulado nos 12 meses. Eu não gosto de avaliar só o dividend yield daquele mês específico, porque eu posso ter novamente uma leitura errada a respeito do DY. Então aqui embaixo, ó, você vai ter o DY do último mês, que foi pago 0,46%, né, para o cotista, em 3 meses 1,33%, em 6 meses 2,98% e em 12 meses, que é o acumulado, 16,86%. E qual o parâmetro que você pode utilizar aqui como base para você avaliar um bom DY ou um DY ruim? Você pode utilizar aqui como parâmetro a própria taxa Selic. Quanto rende hoje, por exemplo, um Tesouro Selic anualmente, que é um investimento de renda fixa, né? Hoje ele está rendendo próximo a Selic está a 5,5%, ele rende um pouco menos do que isso porque ele tem a cobrança de imposto de renda. Então, no caso dos aluguéis de fundo imobiliário, você não tem a incidência de imposto de renda, eles são isentos de imposto de renda. Então, você teria que, no mínimo, ter algo semelhante a um rendimento de Tesouro Selic por ano, porque já que você está investindo em algo com mais risco, que é um ativo de renda variável, no caso do FIIs, você tem que ter um prêmio de risco por isso. Então, não vale a pena, não tem lógica você investir num fundo imobiliário que te pague menos ao ano do que um investimento seguro como um tesouro direto. Então, esse é o critério que eu utilizo. Aqui no caso, 16,86% é um bom rendimento anual. Então, acredito aqui, né, olhando esse fundo aqui, que vale a pena. O DY dele tá interessante. Outra métrica que eu avalio é o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Esse P aqui nada mais é do que o número de cotas que esse fundo tem, vezes o valor que ele está sendo oferecido no mercado. Então, tendo o valor de P, você divide pelo VP, que é o valor patrimonial, que aqui no caso é 110,9, e aí você vai ter 0,81. Quando esse valor está abaixo de 1, significa que ele está com um desconto, ele está valendo menos aqui no mercado, que esse é o valor que ele está sendo oferecido no mercado hoje, na Bolsa de Valores, ele está menor do que o quanto ele realmente vale. Então, de repente, talvez, não é uma recomendação, lembrando, mas assim, quando você avalia que um fundo é bom e que talvez ele esteja valendo menos do que ele realmente vale, o preço dele no mercado está menor do que ele realmente vale,
talvez seja a hora de você aumentar a sua posição naquele fundo imobiliário. Então, por isso que é importante você ver se o fundo é bom, se ele realmente tem uma projeção de crescimento, paga dividendos regulares, está bem localizado, você viu que as métricas são interessantes, e aí por algum motivo, de repente, o preço dele está mais baixo no mercado, talvez seja a hora de você aumentar sua posição. Quando esse aqui está maior do que 1, quando o P sobre VP está maior do que 1, significa que ele está super valorizado, né? Que o preço dele de mercado está maior do que o que ele realmente vale. Então, aí é um caso a se pensar, porque aí seria como você pagar R$120 por uma nota de R$100. Então, é uma avaliação que eu faço também. Outra avaliação que eu faço é quanto à liquidez do fundo. E liquidez é a capacidade que você tem de transformar o seu investimento em dinheiro novamente na conta da sua corretora. Então, quanto mais líquido o fundo for, melhor, porque no momento em que você quiser se desfazer das suas cotas, você vai precisar de gente querendo comprar. Então, se esse fundo tiver uma liquidez baixa, você vai ter mais dificuldade para vender suas cotas. No caso desse fundo aqui, ele tem uma negociação diária de 164.337. Então, é uma alta liquidez. Então, é interessante. Tem fundo que você encontra que às vezes é 300 negociações diárias, então é muito pouco. Então, dependendo da urgência que você tem para vender a sua cota, você vai demorar muito tempo para conseguir realizar essa operação. Então, outro ponto que eu acho interessante avaliar são os ativos desse fundo. Aqui, ó, esse fundo é composto por 11 ativos em 2 estados, que no caso é o Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui também você pode ver a localização dos ativos. Agora deu algo errado aqui, eu não sei porquê. Talvez seja a conexão da internet, não sei. Mas aqui você pode andar com o bonequinho, ver o entorno. Então, quando você for escolher um fundo imobiliário, é bom você olhar em volta, né, dos seus imóveis, se tem... se é bem localizado, se o acesso é fácil e se tem vários ativos também e vários inquilinos, porque quando você tem uma vacância em um imóvel, o outro imóvel compensa, diferente de fundos que tem às vezes apenas um ativo, que é mais arriscado. Se o inquilino desejar sair ou se de repente ficar inadimplente, você não tem uma compensação daquele prejuízo. Então, gente, explorem bastante esse site aqui, ó. Aqui você tem alguns comunicados do fundo, de tempos em tempos enviados relatórios, fatos relevantes, avisos, né, ao cotista. Então, explorem bastante aqui. Aqui você pode colocar, você pode voltar aqui, ó, e colocar o fundo que você deseja ver, por exemplo, esse aqui. Tá vendo? Olha a liquidez desse fundo aqui, baixíssima, não tem nem a outra avaliação aqui, esse aqui, ignorem esse. Então, vocês podem vir aqui, ó, por exemplo, e colocar qualquer outro fundo, por exemplo, BCFF11, ó, tá vendo? Uma liquidez menor, mas ainda é uma liquidez interessante. Aqui, ó, o último pagamento de dividendo que ele pagou, 57 centavos por cota. Então, quanto maior o número de cotas você tiver, mais aluguel você vai ter, maior vai ser o seu aluguel. Então, gente, explorem bastante esse site, né? Vejam aqui as taxas de performance que é pago, taxa de gestão, esse aqui já cobra a taxa de gestão. Tem as taxas de administração também, que são anuais. Então, vejam tudo aqui, explorem bastante. Então, gente, esse é o vídeo, né? Eu espero que tenha clareado bastante aí. Foi um tema que vocês me pediram para que eu fizesse aqui no canal. Então tá aí, espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. E se você ainda não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever, também de ativar as notificações e compartilhar esse vídeo para que o canal cresça e alcance mais pessoas, porque isso me ajuda bastante aqui na divulgação. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui, esse é o vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!